com as águas de março encerrando o verão, vamos ver o que temos aí de perspectivas, né, para os nossos próximos meses, e também olhar um pouco as ocorrências aí desse mês. Mas gostaria de iniciar só pedir para a Secretaria Executiva veicular o nosso vídeo de participação aqui na reunião, já que, felizmente, toda a reunião do CTMH a gente tem tido novos participantes, novos membros, então é sempre importante a gente só renovar nossas regrinhas aqui. Por favor, aí o pessoal, acho que a Tainá está no comando aí da Secretaria Executiva. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Obrigado aí o pessoal da Secretaria, mais uma vez então boas-vindas àqueles que chegaram aqui conosco, não esqueçam aí de registrar a presença no chat, também aqui passar a palavra para os nossos coordenadores adjuntos, Felipe e Paulo Tino. O Felipe acho que não está conosco ainda, mas o Paulo Tino está por aí. Paulo, bom dia, fique à vontade. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa CTMH, e que, conforme fala o nosso vice-presidente, que seja uma reunião profícua. Muito obrigado, Paulo. E já vou projetar aqui nossa tela da reunião de hoje. Só fechar, não consegui enxergar. Bom, fique à vontade, pessoal da Secretaria, me ajuda, como eu não estou vendo a nossa tela, se tiver um pedido aí, fique à vontade para me interromper. O Denis, nosso secretário executivo, também está conosco. Denis, eu vou tomar a liberdade, tem um informe aqui sobre a questão do SAR, vou tomar a liberdade de dar a palavra, ao invés da abertura, para você fazer aí uma consideração, também uma saudação aos nossos membros, e aí, se você quiser falar um pouquinho sobre o GT SAR, fique bastante à vontade. Bom, então, iniciando aqui a nossa reunião de hoje, esta é a nossa pauta ordinária estabelecida, né? Hoje estamos aqui vivendo, né, o momento do período úmido da gestão do sistema cantareira, onde a gestão das descargas não estão aqui com os comitês, né, que assumem aí novamente esse protagonismo a partir do mês de junho. Então, nós temos nossa pauta ordinária do dia de hoje, trazendo aí vários informes, a situação aqui dos nossos municipais, algumas ocorrências aí, observações ao mês de fevereiro, nossa apresentação da sala de situação, Jorge Mercante, que sempre vem aí com as questões do GT Previsão e o que a gente tem um pouco de perspectiva, tanto para o curto quanto para o médio prazo, do ponto de vista climatológico, né, já tentando enxergar a estiagem em 2026, que tipo de severidade é possível esperar. E, então, essa é a nossa pauta, e claro, caso algum membro tenha algum outro tema, sempre muito aberto aqui a nossa reunião para receber esses temas aí, caso algum membro deseje. Bom, iniciando então a nossa reunião, só alguns informes. Então, é um tema, né, muito correlato aqui da CTMH, mas da bacia como um todo. A gente tem noticiado e participamos, os membros participaram, né, de várias reuniões, e encerrou-se aí o prazo da consulta pública sobre o SAR-PCJ, né, que vai ser arranjo, uma proposta ainda de SAR-PCJ, né, que vai ser arranjo de 3 tramos, né, levando água do Jundiaí para Louveira, Nova Odessa captando diretamente no Rio Piracicaba, entrando para Campinas, e claro, esse arranjo regional que a PPP propõe, tanto a operação das barragens quanto a unidade de tratamento de rio lá no Rio Camanducaia, né? E aí dizer então que, né, o deles está por aí, nosso secretário executivo, o GTSAR fez várias reuniões, debruçou sobre o assunto, e aí protocolou então um posicionamento, algumas não, eu diria, muitas contribuições e posicionamentos. Então, eu queria até aproveitar a presença do Denis para também dar uma saudação aqui aos nossos membros, e se quiser falar, o Denis, fique à vontade um pouco aí sobre esse trabalho do SAR e essa posição, ainda que inicial, dos comitês em relação a essa proposta de PPP. Denis, bom dia. Bom dia, Alexandre. Obrigado aí pela palavra. Antes de tudo, se me permite, eu queria aqui fazer um agradecimento a todos aí pelo evento nosso do GT Estiagem, que a gente teve no dia 23, né? Chegando aí a pico de mais de 100 participantes online, e verifiquei aqui no YouTube quase 500 visualizações, né,
entender da execução do evento. Então, aqui eu queria agradecer a todos aí que puderam participar, daqueles que fizeram as palestras também, muitos eram da CTMH. Então, aqui meu agradecimento, não só aos palestrantes, mas também a todos que participaram. Com relação ao GTSAR, acho que cabe aqui, o Alexandre está fazendo umas complementações a respeito, mas uma coisa que eu gostaria aqui de destacar, né, que nós fomos procurados pela Companhia Paulista de Parcerias para tratar as questões relacionadas ao sistema de monitoramento. Então, já passamos aqui contato da equipe da agência, do Léo, o pessoal já está conversando, já está estreitando esses laços aí, de forma que a gente melhore o processo dessa concessão aí, entre os 3 tramos, ou a questão do UTR, do Comando Caia, e a construção das 2 barragens. Então, formar que os subtextos PCJ estão aí debruçando sobre o assunto, chamando os parceiros aí para que a gente tenha uma execução feita da melhor forma possível, aí, sem a gente ter problemas lá na frente. Bom, é isso. Muito obrigado, Denis, aí pela presença, né? Sempre um prestígio aí ter o secretário executivo conosco em nossas reuniões. E só complementando, se me permite, né? Eu acho que vários membros aqui da CTMH também são membros lá do GTSAR, o Dr. Rodrigo também, o GAEMA Campinas está aqui conosco, tem participado ativamente dessa discussão. Mas acho que só para destacar 3 pontos dessa proposta do comitê, não são muitas páginas, mas 3 pontos importantes. O primeiro deles, eu acho que muitos, inclusive, têm nos procurado, né, que é o caso dos usuários, principalmente do Jaguari, né, Limeira, Jaguariúna, Pedreira, Paulínia e tantos outros aí, no sentido das regras operativas dessas barragens, né, porque mais que os tramos, as barragens provavelmente vão ficar prontas antes do que esses tramos, do que o próprio SAR entre em operação propriamente dita, e aí há uma certa preocupação quanto às potenciais regras operativas, os próprios usuários, né, o André da Uni e outros colegas que estão aí, acompanham muito de perto a situação do Rio Piracicaba, como que essas barragens poderão trazer benefícios, né, regularização de vazão para o Rio Piracicaba, e, portanto, um dos posicionamentos dessa consulta é exatamente que, desde já, os órgãos gestores, né, nós estamos falando da SP Águas e, basicamente, a ANA, porque essas barragens estão em Rio da União, né, tanto o Jaguari quanto o Cambucaia, mas também a CITEB, quanto os aspectos qualitativos, para que a gente construa, desde já, um espaço para, no mínimo, ter as premissas, as bases para essa regra operativa dessas barragens, e, do mesmo jeito que o governo pretende que, quando as barragens entrem em operação, já haja um contrato assinado com a PPP, para que já tenha, vamos dizer assim, um CNPJ para operar essas barragens, e também a gente já tenha a regra operativa minimamente pactuada com a bacia, para que a gente possa operar, independente da questão dos tramos, né, a gente possa operar de uma forma que traga benefício, de fato, e o próprio Comitê de Bacias possa participar, de fato, da gestão dessa outorga, assim como faz na gestão do sistema Cantareira, né? Então, essa é uma das posições muito claras aí que foi colocada nesse documento aí protocolado junto à CPP. E um segundo aspecto é o que o Denis colocou, trata lá, tem um capítulo sobre monitoramento hidrológico, né, que a CPP, que está finalizando os documentos para o edital, tudo aquilo que implica em custos, é preciso, desde já, ter muita clareza quais são esses custos, né? Porque isso tudo vai entrar no pacote da PPP. E um dos temas é monitoramento hidrológico, qual e quantitativo, né? Então, a gente fez uma posição e, como o Denis relatou, provavelmente a gente terá debates aí junto com a agência aqui, para a gente tentar, a gente deu uma sinalização inicial do que a gente pediria de postos, né? Um posto a montante, um posto ajudante de cada barragem, um posto em cada tramo, os aspectos qualitativos, né, de estações automáticas, no espelho do reservatório, mas aonde, quantos, enfim. Então, essa discussão mais refinada ainda não ocorreu, porque ela precisa claramente estar no edital, já que isso implicará em custos, tanto de investimento quanto de operação depois para a operadora. Então, nesse sentido, né, imagino que o Denis também tenha relatado, dentre outros tópicos aí que apareceram e foram protocolados, além, é claro, que o próprio comitê incorporou aí as manifestações que o Ministério Público, né, essencialmente de Campinas, do GAEMA, também encaminhou em paralelo, né, essa consulta de modo, vamos dizer, individual, mas o comitê também reforçou essa importância das posições aí que o Ministério Público mandou. Então, só para fazer um fechamento, né, a gente vem conversando em várias reuniões sobre isso, então agora houve aí
encerramento da consulta pública. Em breve deve ser publicado um relatório quanto a todas as contribuições que foram enviadas, contrárias, favoráveis, questionamentos jurídicos, né? Ou seja, acho que a consulta pública é exatamente essa fase, para que a gente possa observar um pouco os próximos passos, lembrando que há uma proposta, né? Ao menos nas audiências públicas foi apresentado isso, que em meados aí do final do primeiro semestre, segundo semestre, haja talvez o processo finalizado, né? Nesse sentido, até a possível assinatura do contrato ao longo aí deste ano. Então, só para trazer também um retorno aqui para os membros da Câmara, aqueles que não participam diretamente, já que muitos membros participam, né? Só sobre essa questão do SAR. Então, feito esse registro aqui como um informe da CTMH. Alexandre, eu posso fazer só uma complementação que é bastante importante, né, que a gente destacou, foi a participação dos comitês no processo da outorga para a concessionária, né? A famosa outorgona lá, que seja os comitês aí, eles participem desse processo aí também, tá? E também as demais outorgas que a concessionária for conceder, que os comitês eles sejam notificados, sejam avisados para isso, complementar. Bom? Excelente, Denis, é isso mesmo, né? Excelente, obrigado aí pela lembrança, Tia. Não que me esqueci, mas são tantos pontos. Exatamente, quando for se outorgar, porque vai ter que outorgar essa PPP, esse CNPJ, para essa questão das águas, das barragens, né? Até para que aquela questão dele que possa fazer os contratos individuais com os diversos usuários aí, que são prioritariamente os municípios. Então, que o comitê formalmente conste, foi um pleito do comitê, que o comitê formalmente conste como instância a ser ouvida nessa etapa de concessão da outorga para a futura PPP. Então, daqui outros tópicos, bem lembrado desse aspecto importante também de ser colocado. Então, feito aqui é só um registro, assim que tivermos novas etapas, vamos compartilhando aqui com os membros da Câmara. O segundo informe, o Denis até tocou nesse assunto, perdão, temos inscrição? Tem uma pergunta aqui do Dr. Rodrigo no chat, perguntando se as contribuições do comitê estarão disponíveis no site para acessarmos. Aí eu verifico com o Denis se tem alguma coisa que vai ser disponibilizado lá. Acho que pode ser disponibilizado no site do GT. Acho que é interessante deixar isso disponibilizado. Aí depois eu converso com o pessoal da Secretaria Executiva e a gente vê como é que faz isso. Ok, esclarecido, Catarina? Sim. Tem mais um barulhinho aí? Alguém pediu a palavra? André. Então, você deu um bom informe, viu, Alexandre? Você tocou no assunto, né, da manifestação que eu fiz acerca da segurança da vazão após as barragens para o Rio Piracicaba, né? E eu não sei se isso aí entrou como contribuição, né? Porque eu não recebi depois a ata, porque eu fiquei de manifestar via e-mail, né? Não sei se houve essa necessidade deles ou se foi incorporado isso aí, algum ponto sobre isso, né? Não, André, o que a gente tinha combinado, claro que ele tinha terminado o evento, que você encaminhar para a gente por escrito essa contribuição, para a gente incorporar isso aqui, já manter esse contato direto com o pessoal da Companhia Paulista de Parcerias, tá? Por isso que eu pedi para você fazer esse pedido formalmente por e-mail, para a gente poder incorporar isso nas discussões. Eu creio que por mais que seja uma consulta pública, elas não vão se esgotar aí, tá? Eu acho que vai ter esse contato aí, essas trocas de informações, que é o que está correndo hoje com as questões relacionadas ao monitoramento hidrológico. Tá? Então, peço André, que você encaminhe para a gente formalmente essas contribuições aqui para a Secretaria Executiva. É que eu estava aguardando a ata, né, Denis? Eu não recebi nada, então perdi o prazo aí da audiência pública, né? Isso foi muito... Mas será que a ata da nossa reunião não entra como contribuição da audiência? Não, isso aí vai estar... Mas eu acho que está registrado em ata a minha manifestação, né? Sim, mas assim, o problema é que a ata é aprovada na reunião subsequente, né? Então não daria tempo para você atender a questão relacionada ao tempo, ao timing aí da consulta pública, tá? Por isso que eu estou pedindo para você encaminhar essa proposta por escrito para a gente conseguir dar andamento antes daqui. Ok?
acho que esclarecida a questão, e só para tentar contribuir, né, acho que também muitos pleitos vão nesse sentido, porque a consulta pública nesse momento é sobre a PPP, né, o edital, o contrato, os arranjos, e na discussão, acho que todos nós percebemos que várias das nossas questões e posicionamentos são, na verdade, não para a CPP, e sim para a SP Águas, como essa questão que o André está trazendo, né, das regras operativas. Quem vai discutir regra operativa, definir regra operativa, são os órgãos gestores, né? Não é a CPP nessa consulta pública. Então, por isso que até o ofício encaminhado foi estendido também às SP Águas, a presidente Camila, a diretoria, justamente porque várias das questões trazidas pelos usuários, preocupações, dúvidas, ou essa questão, por exemplo, que o André trouxe sobre o Piracicaba, é relativa principalmente, não à PPP do ponto de vista administrativo do site. Claro que os assuntos se conversam, mas essencialmente sobre a questão da futura outorga, da regra operativa. Então, eu diria, André, claro que na ata isso vai estar lá no GT, como você colocou, mas que assim que o processo, e é isso que nós estamos pedindo, que se abra já um processo de construção das regras operativas das barragens, aí esse tema vai precisar aparecer com mais força e mais luz, assim como outros que estão colocados lá, né? Mas não, vamos dizer, essencialmente nos documentos administrativos da PPP, e sim na regra operativa que vai ser construída, né? Então, acho que não ficou para trás, não. Acho que esse tema é fundamental, tanto no Jaguari quanto no Piracicaba. Né? Beleza. Obrigado, Alexandre. Valeu. Bom, e só também um outro informe, o deles acabou comentando, né? Tivemos aí o webinar no dia 23, está aí o link do YouTube para aqueles que não puderam participar. A vantagem dos eventos virtuais é essa, né? Ou seja, nós tivemos aí, como o Daniel disse, mais de 100 e pouquinhos que participaram em tempo real, mas mais de 500 depois puderam participar, puderam ver, né? Então está aí também, depois dessa apresentação ficar disponível. Tiveram muitas apresentações interessantes da Agência Nacional de Águas, da SP Águas, de vários usuários, vários membros que estão aqui também puderam participar, a Sanasa, a BRK e outras aí que eu acabei esquecendo, mas então muito interessante também esse olhar aí da visão dos órgãos gestores e dessa questão do GTSTI, então também fica aí uma oportunidade para quem não tiver muito o que fazer no sábado à noite, está aí assistir o webinar. A vantagem é que você pode assistir na velocidade 2, mas fica aí disponível para quem quiser acompanhar. Também dizer que, né, recebemos mais um comunicado, encaminhamos a todos. Neste mês de março, a operação Sistema Cantareira, eu acho que é uma boa notícia, né? A gestão do Cantareira subiu aí para a faixa de alerta, né? Lembra que sempre a faixa do mês subsequente é definida no último dia do mês anterior, né? Então, fevereiro, como o sistema fechou aí acima dos 30%, portanto, sai da faixa de restrição, entra na faixa de alerta, e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas só para trazer também esse informe quanto a essa boa notícia, né? Ou seja, a recuperação dos sistemas como um todo, não só do Cantareira, nós temos a Grande São Paulo, claro que desafios enormes para esse 2026, mas da situação que estávamos, evidentemente, da reunião anterior, estamos numa situação mais adequada, mais confortável aqui no mês de março. Né? E também só já também fazer um spoiler aqui, um convite, nossa próxima reunião, que é dia 7/4, a reunião do CTMH, às 9 horas, teremos uma participação, né, uma troca de experiências internacional. Preciso agradecer aqui o Eduardo Léo e toda a equipe, né? Acho que as bacias PCJ, principalmente iniciando lá com o consórcio PCJ, e, claro, depois outras entidades entrando nessa parceria, uma longa parceria de décadas com a França, né? Já que grande parte da legislação brasileira é inspirada na gestão francesa, na legislação francesa. Então, no dia 7/4, nós teremos a participação do Escritório Internacional da Água, né? E da Agência de Bacias Loire-Bretagne, que é uma das maiores, né? Lá da França, na região do Loire, e vai trazer um pouco essa experiência do monitoramento, né? Das vivências que eles têm de estiagem, de escassez, o financiamento dessa estrutura toda. Então, peço aí a atenção de todos para que possamos prestigiar, participar e nessa participação internacional. Nós temos amigos lá que falam português, tá? Então, ninguém vai precisar fazer um curso intensivo de francês, não. Então, teremos aí no dia... Mas quem quiser gastar o seu francês, fiquem à vontade,
Então, no dia 7/4, teremos aqui nossa participação internacional. Então, só comunicando a todos aqui para que a gente possa prestigiar, como sempre, né? O quadro da CTMH sempre é muito alto, mas só para reforçar, teremos então essa novidade nessa reunião de abril, além da nossa pauta ordinária, teremos na segunda. Né? E por fim, eu queria, antes de passar para os informes da agência, só a Secretaria Executiva vou inverter, passar para os informes da agência, mostrar, né, o desafio que é a gestão da nossa rede telemétrica, né? Esse é um posto que está estava instalado lá no Rio Jaguari, lá nas Vezes Blas, né? E aí é o desafio, né? Muitos desses postos ficam em propriedade de terceiros, né? Ou, às vezes, uma captação do município, às vezes, uma propriedade rural, às vezes, uma indústria, né? Tem lá um termo de cessão de área. E esse é o posto, essa situação do nosso posto, que a gente vai falar na sequência, está numa propriedade, só que, claro, o proprietário, né, tem feito uma série de intervenções, então o nosso posto ficou meio que isolado, veja, ele fez um rancho aí e fez um furo no telhado para o nosso posto poder, a parte, né, de sensores, etc., além daquela que está lá no Rio, poder existir. Inclusive, né, essas sessões são feitas de forma gratuita, hoje não há orçamento para pagar aluguel diária para poder instalar nossos postos, né? Esse posto, evidentemente, vai ter que ser realocado, isso traz, né, uma série de consequências, como todos sabem, achar um novo local, tem custo para isso, e naturalmente, até que esse novo local possa ser calibrado uma curva-chave, tem um período, né, que isso possa acontecer, mas só para mostrar o desafio diário, né, de tirar a abelha, tirar ninho de passarinho e tantas outras coisas, além dessas questões que nos obrigam aqui a essa gestão diária aí da CTMH, da rede, a muitas mãos. Então, na sequência, a agência tem 2 informes importantes, novidades, eu diria até, eu queria, não sei se o Eduardo Léo, a Ana e toda a equipe aí, fique à vontade para os informes da agência PCJ. Alexandre, bom dia. Eu vou pedir para o Bruno, então, iniciar uma fala, depois a Ana vai continuar, tá bom? Bom dia, pessoal. Se eu puder compartilhar minha tela. Fique à vontade, Ana. Vocês. Ana, antes de Oi. você iniciar, pode ir apresentando. Tá. Pessoal, vou fazer uma complementação anterior aqui, que o Alexandre passou no informe sobre o SAR, que o Dr. Rodrigo perguntou em relação ao link, né, que fica disponível os materiais, e aí até complementando a pergunta também do André Elia. Então, a gente colocou aqui no chat, Sistema Tutor Regional, aí eu coloquei o link aqui que está da página aqui dos comitês PCJ, então todo mundo pode acessar ali tem os documentos, tem os links que dá acesso ao portal da SP Águas também, que tem mais informações sobre o que o Alexandre comentou em relação à consulta pública, né? E ali também tem o link do GT mesmo, que tem as memórias publicadas das reuniões anteriores, tá bom? Então só a última reunião que daí não vai estar disponível, porque aí tem que aprovar na próxima. Então só para complementar. Obrigado, Tainá. E só para dizer que o ofício protocolado ainda não está lá, porque como o secretário dele disse, que ainda vai ter que ser colocado lá, mas é nesse link que será inserido, né? Muito bem, vamos lá, agência. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Perfeitamente, Bruno. Certo? Bom, eu sou o Bruno. Junto com a Ana, a gente vai passar alguns informes sobre o andamento do contrato 3125, que é o contrato de operação e manutenção da rede telemétrica do PCJ. Para contextualizar um pouco, a gente faz parte da equipe da coordenação do sistema de informação da agência PCJ na parte do monitoramento hidrológico, e a gente realiza o acompanhamento do contrato da rede. Então, a gente tem 2 informes a fazer. Um minutinho, desculpa. Bom, o primeiro é sobre os avanços no monitoramento por imagem, que esse contrato prevê o monitoramento por imagens para 7 estações telemétricas, com fornecimento de imagens a cada 10 minutos, e até o momento contamos com a atividade da estação Rio Cachoeira, Piracaia Centro, como um projeto piloto, e inclusive recentemente foi instalada uma régua de gradação por cores, que serve para facilitar a visualização da situação do rio pelas imagens. Estamos avançando nas discussões para confirmar as próximas 6 estações,
além das diretrizes para disponibilização dessas imagens em ambiente público e o armazenamento dessas imagens, que atualmente também permanecem em ambiente restrito. Aqui nessas imagens, a primeira imagem, a gente tem a estação telemétrica com a câmera acoplada. Você consegue mostrar? Acho que não, né? Logo acima da data tem uma câmera ali, mais para lá. Isso. E na segunda imagem é o produto gerado por ela. Ali a régua de gradação que foi recém-colocada, e com os níveis verde normal, amarelo atenção e vermelho extravasamento. Aqui nesse slide a gente colocou um monitoramento ao longo de um dia, então a gente escolheu uma das maiores variações registradas no último ano. Inclusive ocorreu entre os dias 25 e 26 de fevereiro, isso foi semana passada. Então a gente reuniu as imagens em um time-lapse e é possível visualizar a elevação do nível do rio durante a madrugada chuvosa e em seguida o rebaixamento ao longo do dia. E ao lado o gráfico de leitura de régua da estação do SSD. Pode dar play. Aqui, para facilitar a leitura, a linha verde e a setinha verde do gráfico mostra o nível inicial às 16h30 do dia 25. A linha amarela é o nível máximo atingido, próximo das 2 da manhã. E a linha cinza é o nível final às 16h30 do dia 26. Aproveitando as imagens aqui, é uma observação que durante a noite a visualização do nível d'água é um pouco difícil, então a sala de situação PCJ sugeriu que sejam incluídos nessas estações os refletores para que permita a visualização das cotas de emergência e extravasamento também nas imagens noturnas. Pode passar. Então, quanto aos próximos pontos, com o auxílio da sala de situação PCJ, foram pré-selecionadas algumas outras estações adotando alguns critérios, sendo eles postos de registro cotas de extravasamento com frequência, postos estratégicos para operação do sistema Cantareira, postos com proximidade com áreas urbanas e as principais subbacias. Então, com base nesse critério, aqui temos o mapa dos pontos pré-definidos, onde que em verde, você consegue mostrar? A gente tem a estação já instalada, que é o Rio Cachoeira Piracaia Centro. As estações, os pontos em azul são as estações previstas, e foi definido como Rio Atibainha Mascate, Rio Atibainha Atibaia, Rio Piracicaba em Piracicaba, Rio Capivari Sabestre Montemor, Rio Jundiaí Itaici e Rio Jaguari Jaguariúna. E em amarelo, outras opções possíveis, seria Rio Atibaia, captação de Valinhos, Rio Jaguari em Buenópolis e Rio Corumbataí em Rio Claro. Bom, quanto com relação aos informes de monitoramento por imagens, é isso. Ficamos à disposição. Agora eu passo a palavra para a Ana. Obrigado. Ô, Bruno, só antes de você mudar de tela, aproveitar só esse tópico, antes de a Ana estar por aí, né? Não, acho que só para trazer para os membros, rapidamente, né? Obrigado pelo apoio, aproveitação, é que essa é uma inovação, somente com o olhar de defesa civil, né? Entende que a gente está olhando muito a estiagem, mas dizer que, né, na época chuvosa e na semana passada, inclusive, tivemos muitos municípios, tiveram muitos problemas, e a nossa rede é muito utilizada. Então, a imagem ajuda muito essa prevenção de cheias, né, e, além, claro, de acompanhar o posto. E esse posto de Piracaia, principalmente, já faz um tempinho que a Câmara estava lá, a gente aprendeu que precisava um olhar colorimétrico, né, ou seja, não bastava ter a régua lá para conseguir enxergar. Então, para tornar didático, qualquer cidadão, lembra que a nossa rede tem mais de 1 milhão de acessos por ano, portanto, não é só um público, vamos dizer, técnico que acessa, né? Você tem um público muito heterogêneo. Então, esse posto de Piracaia foi meio que aí o cobaia, vamos chamar assim, o piloto, para justamente tentar que essa questão da visão noturna do refletor, essa questão da régua colorimétrica, né? Qualquer um entenda com clareza o que é verde, amarelo, vermelho, né? Isso qualquer um consiga olhar para isso. Então, são esses primeiros postos, esses 7, se buscou colocar basicamente um em cada subbacia, né?
evidentemente alguém vai falar, pô, mas seria importante tal posto. Todos são, mas nós não temos orçamento hoje para fazer os 36. Né? Então, a gente, de uma forma escalonada, estamos primeiro fazendo essa primeira etapa com 7, para justamente, com esse critério de tentar olhar um para cada subbacia, e com esses critérios que o Bruno colocou, né, pontos que normalmente têm extravasamento, que possam antecipar problemas de cheias, e claro, também na estiagem, até na adoção do sistema cantareira. Então, muito em breve, deveremos ter esses postos aí com câmeras, assim como da rede do Semadem já possui. A gente tem essas imagens também que ajudam bastante, principalmente a Defesa Civil, na antecipação das ações de evacuação, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, acho que só para complementar essa apresentação do Bruno, por que são 7, por que não faz para todos ainda? Então, nós estamos fazendo uma primeira etapa com esses 7, e a ideia é importante, depois que estiverem públicos, que os usuários também relatem possíveis aperfeiçoamentos, enfim, para que a gente possa ir crescendo um pouco nessa questão das câmeras, além dos dados da chuva, vazão e nuvem. Né? É isso, Bruno, só para contextualizar um pouquinho esse tema. Bom, perfeito. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, Renato. Eu vou dar seguimento à apresentação e agora para falar em relação à realocação da estação Rio Jaguari na rodovia Professor Zeferino Vaz, que é a estação que o Alexandre já até comentou no começo da reunião. Nós tivemos um problema recente com essa estação, relatado pela FCTH. Recentemente ela encontra-se desativada. E aí, quais seriam os próximos passos já previstos dentro do contrato? Depois da desativação, a gente começa a entender quais são os outros possíveis locais para realocação dessa estação. É previsto uma realocação, uma por ciclo anual do contrato, então a gente está dentro desse quantitativo. Já contatamos a FCTH e ela realizou um levantamento de campo para entender novos locais para a realocação dessa estação. Aqui a gente trouxe no mapa, então, outros possíveis locais que foram identificados, sendo que 2 deles são localizados em propriedades privadas e um deles é localizado na estação elevatória de Água Bruta, na captação paulínia da Sabesp. E aí eu vou trazer um pouquinho mais sobre o que foi identificado, né, em cada local e quais são os próximos passos a partir daí. Então, essa é a estação que já estava instalada e essa é a situação em que ela se encontrava, com dificuldades para acesso, relatado pelos próprios técnicos da FCTH, que é o pontinho em vermelho no mapa. A primeira opção levantada e provavelmente a mais segura para nova realocação, novo local da instalação, é a estação elevatória da Sabesp, que é localizada a mais ou menos 800 metros da estação desinstalada. Ela fica nas dependências da Sabesp, então um local um pouco mais seguro, de acesso controlado, que facilitaria, né, essa segurança para os equipamentos da estação. É um local que já possui uma régua instalada, então não sei se todos vocês sabem, mas todas as nossas estações telemétricas elas possuem uma régua de nível e esse local ele já possui uma. E conforme eu falei, fácil acesso, segurança e é uma opção fortemente indicada pela FCTH devido a esses pontos levantados. E se esse local for